Explica Mato para mais um vídeo, desta vez para te falar do cardinal da união de conjuntos, disjuntos e não disjuntos. Então o que é que vais aprender e o que é que deves rever para entenderes melhor esta explicação? Vais aprender a determinar o cardinal da união de conjuntos disjuntos e também o cardinal da união de conjuntos não disjuntos. E atenção, o que eu vou falar neste primeiro ponto, o cardinal da união de conjuntos disjuntos, é um princípio, é mesmo designado como o princípio da adição, o princípio geral da adição. E, portanto, é um princípio intuitivo, é um princípio que até já desde que aprendemos a contar, desde há muitos anos, o trazemos connosco e será fácil de entender. Neste segundo ponto eu já vou falar de algo mais importante e que já não é assim tão simples. Ou aliás, ainda sendo simples, já é preciso alguma atenção porque é algo que vai fazer falta mais à frente depois para problemas de contagem mais complexos. Portanto, muita atenção aqui ao segundo ponto, cardinal da união de conjuntos não disjuntos. Vou dar aqui dicas importantes. Relativamente a pré-requisitos, deves conhecer o elementar de conjuntos e operações entre conjuntos e também conhecer o diagrama de Venn, como é que, digamos, as partes do diagrama de Venn, compor ali as partes do diagrama de Venn em função dos conjuntos que estão em causa no respectivo diagrama. Eu vou falar disso aqui ao longo da apresentação. Considerando então dois conjuntos, eu vou começar aqui com um diagrama, para chegar ao tal princípio da adição. Vou começar com dois conjuntos disjuntos, depois passarei para outro caso. Então, dois conjuntos A e B disjuntos. Eu vou relembrar o que é que são conjuntos disjuntos. São conjuntos que não têm elementos em comum. Então, em termos de diagrama, está aqui o conjunto A e está aqui o conjunto B. Não há elementos em comum aos dois. Então, vou dizer o seguinte. Se isto acontece, ou seja, se A a intersetar com B é igual ao vazio, e isto é então serem disjuntos, eu vou mesmo escrever aqui, conjuntos disjuntos, então não têm elementos em comum, a interseção dá o vazio, logicamente se não são disjuntos, então existe pelo menos um elemento comum aos dois, mas então quando a interseção é igual ao vazio são conjuntos disjuntos. Se isto acontece, então o tal princípio da adição diz o seguinte, o cardinal, e já sabemos também o que é o cardinal, de A união com B é igual a cardinal de A mais cardinal de B. Bom, e agora reparem, é ou não é intuitivo isto? Então se eu quero contar os elementos que estão na união dos dois, se eles são disjuntos, se não se intersetam, é adicionar o número de elementos que está num conjunto com o número de elementos que está no outro. Portanto, este princípio é intuitivo. Eu posso fazer aqui um exemplo para ficar ainda mais consolidado, mas acho que é fácil de entender. É este o tal princípio que se chama princípio da adição ou princípio geral da adição. Eu vou escrever só aqui princípio da adição. Princípio da adição. Posso fazer aqui um exemplo básico, utilizando até aqui o diagrama, só para passar então depois aos seguintes. Então, exemplo, vou considerar aqui um conjunto A, vamos supor que o conjunto A tem estes elementos, A, B, C. Vamos supor que o conjunto B tem estes elementos, A, B, C, D, não podem ter elementos em comum, não é? Então, D e E. Então, a união dos dois dará o quê? Já sabemos que a união dos dois conjuntos é considerar os elementos que estão num com os que estão no outro. Então, tem o A, tem o B, tem o C, tem o D e tem o E. E realmente aqui conseguimos ver qual é o cardinal. Vamos começar aqui pelo cardinal até da união. Cardinal de A união com B é igual a 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Mas também sabemos que o cardinal de A é igual a 3. Tem 3 elementos. Sabemos que o cardinal de B é igual a 2. E realmente 3 mais 2 é igual a 5. Ok. Então, verifica aqui este princípio, que, como disse, é então um princípio básico. E agora vou falar então do cardinal da união de conjuntos não disjuntos. E é aqui que teremos então dicas importantes. Eu vou também mostrar aqui em diagrama, em primeiro lugar, fazer aqui um diagrama para que tudo fique mais simples. E agora vou considerar aqui dois conjuntos, conjunto A, um conjunto B, mas desta vez já não são disjuntos, ou seja, têm elementos em comum. Tem aqui elementos em comum, como o próprio diagrama então aqui indica. E vou dizer o seguinte, se A intersetar com B é diferente do vazio agora, então, e vou dar aqui duas indicações importantes. Então, temos o seguinte, vou até dividir aqui em dois pontos.
temos um primeiro ponto e depois teremos um segundo ponto. Há dois conhecimentos aqui que vos vou dar, então, muito importantes. Primeiro ponto. O cardinal da união de A com B pode ser visto como? Será que eu posso fazer assim? O cardinal, e vou acompanhar aqui este exemplo, vou acompanhar o que vou aqui escrever com um exemplo para ser mais fácil. Vamos supor que o conjunto A tem os elementos A, B, C, D, e o conjunto B tem os elementos, e agora vou fazer elementos em comum, C, D, E e F, por exemplo. Tudo bem, então vou colocar aqui no diagrama, reparem, vou colocar primeiro o que há em comum, que é o C e o D, estão nos dois, vou colocar aqui e aqui, na interseção. Os elementos que estão só em A e que não estão em B, que é aqui o A e o B, estão aqui. Depois aqui o E e aqui o F. Ok. E agora reparem, se eu quero contar, aliás, vou até fazer já o seguinte, vou colocar aqui já a união. Então, A união com B é igual a B, vou considerar os elementos de um e de outro, A, B, C, D, E e F. Quanto é que dá o cardinal da união, o cardinal de A união com B? Bom, é contá-los. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O cardinal da união dá 6. Mas reparem, o que eu quero fazer entender é isto. Se eu somasse aqui, se eu fizesse só o cardinal de A mais o cardinal de B, como diz ali o princípio da adição, quando eles não se intersetam, se eu fizesse só aqui o cardinal de A mais o cardinal de B, dava 8. 1, 2, 3, 4, mais este 4, dava 8. Porquê? Porque reparem, quando eu estou a fazer aqui o cardinal de A, eu vou contar todos os elementos que estão em A, que são estes 4. E quando vou adicionar com o cardinal de B, eu depois vou contar novamente todos os elementos que estão em B, que são estes 4 outra vez. E os elementos que estão aqui na interseção, que são 2, estão a ser contados 2 vezes. E como estão a ser contados 2 vezes, terá que se retirar essa contagem, porque não pode ser contada em excesso. Então, para eu determinar o cardinal de A união com B, quando a interseção é diferente do vazio, eu tenho que fazer cardinal de A mais cardinal de B, menos o cardinal de A intersetar com B. Porque os elementos que estão na interseção foram contados 2 vezes, então temos que subtrair uma vez para não haver aqui uma contagem em excesso. E realmente assim já bate certo, porque reparem, se eu fizer aqui o cardinal da interseção, tal como fiz aqui o cardinal da união, posso fazer o cardinal da interseção de A com B, sabendo nós que a interseção de A com B é igual a CD, portanto tem só 2 elementos, o cardinal é 2. Então se eu fizer o cardinal de A, que é 4, o cardinal de B é 4, faço 4 mais 4, 8. 8 menos 2, 6. Ora, vai dar realmente o cardinal da união. Bom, então este é um conhecimento que devem ter claro e devem tentar perceber se os exercícios em causa depois implica que tenham de fazer isto. Outra coisa, e dependendo do exercício, podem ter dados para pensar de uma maneira ou pensar de outra. E, portanto, olhando aqui para o diagrama, nós podemos também fazer a contagem do cardinal da união, quando a interseção é diferente do vazio, de outra forma. E lá está, depende do exercício em causa, pode ser um exercício mais adequado para se pensar de uma maneira ou de outra. Então é o seguinte, se nós olharmos para estas partes do diagrama de Venn isoladamente, já sabemos que estes elementos que estão aqui apenas em A são os elementos que pertencem ao conjunto A a intersetar com complementar de B, ou se quisermos A exceto B. Os elementos que estão aqui na interseção são os elementos que pertencem a intersetar com B. E os elementos que estão aqui só em B são os elementos que pertencem a complementar de A a intersetar com B, que estão em B e não estão em A. Bom, e como estes 3 conjuntos dados aqui por estas interseções são disjuntos, não se intersetam, estamos a falar aqui de conjuntos disjuntos, então eu posso dizer que o cardinal de A união com B é igual ao cardinal de A a intersetar com complementar de B, mais cardinal de A a intersetar com B, mais o cardinal de complementar de A a intersetar com B. E se levarem estes conceitos do cardinal da união para os exercícios mais complexos,
de uma forma ou de outra, a resolução do problema eu diria que está numa ou noutra forma de pensar. Mesmo depois, quando estiverem a trabalhar com probabilidades, é importante começarem aqui já a ter esta noção clara daquilo que é a união de conjuntos e o cardinal da união de conjuntos. Então fico por aqui nesta apresentação. Muito obrigado por assistir, um grande abraço e até um próximo vídeo.